Bom dia a todos da Casa Espírita. Espero que todos estejam bem. Estamos passando aí de novo um momento mais delicado, mas nós vamos sair disso daí sem problema nenhum. Hoje eu vou falar um título, que está na Moral Estranha, e é o capítulo 23, que diz o seguinte: deixar os mortos e enterrar os seus mortos. É o item 7 e o item 8. Então, Jesus diz, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 22, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então nós vamos falar isso, porque é uma coisa assim meio esquisita, e na realidade o que eu entendo, ele vai nada mais do que ressaltar a vida espiritual, Então, basicamente é isso, O texto, ele diz, assim, o que pode significar essas palavras? Deixar os mortos, enterrar seus mortos, As considerações precedentes já nos mostram, antes de tudo, que a circunstância na qual elas foram ditas não poderiam exprimir uma censura, Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só conhecimento da vida espiritual mais completa poderá fazer compreender. Ou seja, a gente precisa ter um pouco de conhecimento da vida espiritual, E é isso que eles falam nesse capítulo, Por que ele diz isso? Eles dizem que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida. Por quê? Ele diz que a vida espiritual, que a nossa passagem terrena, ela é transitória. É como ele fala, uma passagem, É uma espécie de morte se comparado ao esplendor da atividade da vida espiritual. Nós estamos presos na Terra, E os espíritos dizem, inclusive, que muitos de nós sempre procuram nos libertar do corpo, não é? Sair dessa vida e ir para a vida espiritual. De todas as formas que eu li e entendi as coisas, eles dizem isso muito claramente. Nós viemos da vida espiritual, nos aprimoramos aqui na Terra e continuamos na vida espiritual, não é? Então, basicamente, ele fala nesse capítulo todo sobre isso. Quanto ao corpo, morto, ele diz que já não tem mais a vida, o ser inteligente que existia antes da morte do corpo, não é? E que quando a gente deve ter respeito pelos corpos e todo, principalmente em consideração ao ser inteligente que habitava esse corpo. Então, vocês vejam bem, ele separa em duas coisas, o corpo e o ser inteligente, que somos nós, que eu, por exemplo, que estou aqui falando com vocês e vocês que estão me ouvindo, nós somos esses seres inteligentes por enquanto. Vamos continuar a ser por muitos e muitos momentos, não é? Mas o corpo chega a uma determinada hora que ele falece. Ele não tem mais condições de se sustentar. Então, ele faz essa diferenciação. Nós, espíritas, sabemos muito bem que existe essa diferença. E que esse ser iluminado que nos envolve, que nos dá a vida, que nos dá a inteligência,
que nos faz falar, pensar, agir, esse é o ser inteligente, que ele permanece. Não é? Isso não é novidade para nós que somos espíritos, né? Espíritas. Então, é isso. Ele diz para nós não se preocuparmos com o corpo, mas pensar antes no espírito. Ele diz para nós homens, né, que a nossa pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que vive a verdadeira vida, não é? E eu acho que isso é muito claro e espero que todos nós estamos de alguma forma contribuindo para, ao sair desta existência, irmos para uma melhor, com uma bagagem maior, que nos ajudará em momentos futuros, não é? São as nossas evoluções, não é? Que a gente possa melhorar, perceber tudo mais, não é? Então, o que o mestre quis dizer, né? Ele, assim, ele chama atenção para as coisas espirituais, para a vida futura. E ele diz que essa é a verdadeira pátria, não é? Então, ele fala, por exemplo, das pessoas que elas ficam cristalizadas. O que é isso? Ela fica tão em volta da sua própria vida, dos seus próprios egoísmos, dos seus próximos egoísmos mesmo, coisas que as pessoas fazem para si só, se isolam. E isso, né, ele mostra claramente que existem vivos que andam na escuridão de várias mortes, ou seja, são pessoas que estão vivas, mas vivem como uma morte ruim. E também tem aquelas pessoas que ainda não se perceberam qual o seu verdadeiro papel, o que vieram aqui a fazer e tudo mais. Isso tem que ser encarado de uma forma muito clara, tranquila, porque a evolução de cada pessoa é diferente. E nós, como espíritos ou como qualquer outro ser, nós temos que respeitar a velocidade, a cultura de cada pessoa, né? Não adianta nós queremos que os outros façam o que nós queremos ou achamos que é certo. O mundo hoje vive um confronto generalizado nesse aspecto. Países querendo impor determinados costumes porque acham que estão certos e isso é o correto. Mas as pessoas do outro lado, de outros países, de lugares longes, têm culturas diferentes, têm ensinamentos muito profundos também, e isso não pode ser confrontado, principalmente com a força, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, de uma certa forma, entender que a vida aqui, ela nos propicia uma evolução. Quanto mais ciente disso nós tivermos, melhor nós vamos aproveitar essa oportunidade para engrandecer o nosso espírito, não é? E outra coisa que é muito importante a gente saber é que a gente só cresce quando nós praticamos o bem, quando nós ensinamos o pouco que a gente sabe aos que sabem menos. Ou seja, a nossa importância aqui está muito relacionado com o que nós fazemos. E nós temos, de qualquer forma, de desenvolver não só nós,
mas como todos os outros também. Isso eu acho que é uma das coisas mais claras que o Espiritismo fala há muitos e muitos tempos, em vários capítulos, dizeres, espíritos e tudo mais. E me parece que isso é uma coisa ainda difícil para muitas pessoas entenderem. Mas o tempo vai passando e as pessoas, de uma forma ou de outra, vão percebendo isso, né? Então, a gente tem que fazer que nem Jesus fazia, né? Ele aproveitava todas as ocasiões para ensinar os seus princípios, né? A sua moral, né? Com palavras fortes, não é? Então ele dizia isso, né? Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, ele tá ressaltando a importância espiritual que antecede esta, ou seja, a continuidade, né? Ou seja, e continua após a morte. Ou seja, isso existia antes de nós existirmos, existe agora, existe depois. Nós provavelmente não lembramos, por mecanismos de segurança, com certeza, não é? Não seria bom a gente ter o conhecimento do que nós fomos no passado, né? Eu mesmo não tenho interesse em saber as coisas, porque eu imagino que coisa boa eu não fui. Mas o mais importante é termos a oportunidade de fazer desse momento um momento que seja bom para o resto, não é? Então, é isso, né? Ou seja, a gente, no fundo de tudo é isso. Quando ele diz para os mortos, né? Por causa disso, Jesus, ele vê a vida espiritual muito mais importante do que o morto. E o morto, para ele, não é aquele que falece, não é o corpo sem vida. Morto pode ser até um vivo, que se desesperançou na vida, ou seja, não morreu, mas está morto, né? Então, no tudo, o que ele fala é isso. E é interessante, no começo eu fiquei questionando bastante isso, se podia ser, se não podia ser, mas quando a gente parte para o lado espiritual, a gente entende bem. Por quê? O lado espiritual ele é tão grande, ele é tão... ele é tudo que nós não somos e não temos, né? Nós não temos nem ideia do que pode ser. Por mais que o Espiritismo nos fale muita coisa, e eu considero ainda muito pouco, né? Eu gostaria de saber mais, né? Então, eu acho isso. Eu vejo nesse texto, eu vejo nesse ensinamento uma coisa fundamental, que é o fato da gente estar na Terra e poder ajudar os outros, como um ensinamento fundamental nesta vida e principalmente na espiritual. Ele diz sempre, né? Vai em frente, ensina, ajuda, não se isole, procure as pessoas que têm problemas, dê uma palavra amiga, ou seja, ele mostra também a infinidade de possibilidades que nós temos para ajudar, incrementar a vida dos outros. E isso é estar vivo. Isto é fazer nosso espírito brilhar, não é? Então, a grande lição que eu vi nesse capítulo é justamente essa, né? Ou seja, nós somos eternos e estamos, obviamente,
nos desenvolvendo. Se nós estivéssemos completos, provavelmente nossa forma seria diferente, né? Estaríamos em uma outra grandeza, alguma coisa assim. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo, né? O mundo vem nesse processo há muitos anos. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas isso não é o importante. O importante é que nós nos encontramos num processo de evolução e que deve levar no futuro a cada vez a posições melhores, né? Acredito muito que, já li, achei muito interessante, né? Que o bem vai chegar a um determinado momento tão grande, que o mal se envergonhará, não é? As pessoas que fizerem as coisas erradas sentirão vergonha, né? Só para a gente se posicionar, hoje está ao contrário, né? Hoje parece que as coisas erradas são valorizadas e aquilo que não é também, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que isso é uma passagem. A gente tem que passar por alguns problemas para poder refletir, para poder sentir e para poder resolvê-los da melhor forma possível, né? E tem uma coisa aqui, né, que eu queria ler para vocês, que eu achei tão legal, mas tão legal mesmo, que foi o seguinte, né? O Emmanuel escreveu um negócio que tem tudo a ver com isso daqui que nós estamos falando. Então ele diz o seguinte: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausente da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Quantas pessoas são assim, né? Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. É a ilusão, né? Do dinheiro e todas as outras coisas. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, claro. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encerram-se em grades de sombra. Olha, se postrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Olha que bonito. Se cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu, ou seja, não fique todo cimentado, né? Todo inquebrável, todo numa gôndola, né? Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira somente para si. Ninguém respira somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros
fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se algum cadáver dá-lhe a bênção, se você encontrar algum cadáver, dê a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Isso que eu li aqui para vocês é do Emmanuel, daquele livrinho Fonte Viva. Essa mensagem é a de número 143, né? Então, é isso. Ou seja, esse texto ressalva a vida espiritual e ressalva a importância de quando temos a consciência espiritual, a importância de trabalhar no bem dela, no desenvolvimento dela. Isso é benéfico para todos os demais, não é? Então, senhores, é isso. O texto de hoje, ele é pequeno, tem uma certa profundidade. Eu entendo, a partir desse texto, a grande importância que é a gente aproveitar os nossos momentos, nossa vida, em qualquer oportunidade que seja, para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas não é dar dinheiro às pessoas, é dar uma palavra de conforto, é ser educado quando a pessoa não é com você, retribuir o bem com o bem, ou seja, fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Ensinamentos que nós sempre aqui nessas palestras, nas nossas reuniões, falamos, não é? Eu acho que isso vai completando o ser que nós somos e acho que esses resultados serão encontrados nessa vida espiritual, que realmente é a nossa vida, não é? Mais uma vez, né, eu estou com saudade de vocês e vamos que vamos, não é? Logo, logo, com certeza, estaremos juntos, ok? A Casa de Jesus, um abraço, um apoio. Gostaria de agradecer o trabalho que eu tenho visto que muitas pessoas estão fazendo aí pela casa e eu acho isso fantástico, tá? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão precisando muito uns dos outros. E eu tenho visto que a Casa de Jesus tem feito umas coisas muito legais para as outras pessoas e espero que a gente continue assim, não é mesmo? A todos, né, um bom, não sei que horas vocês vão ouvir a palestra, né? Mas vamos supor que tivesse sido depois do normal, né? Então, boa noite a todos, tá ok? Grande abraço para vocês.